Bom dia a todos, feliz ano de 2020, olha só, estamos em mais um outro ano. Hoje o nosso tema que a gente vai conversar nesse primeiro culto do ano é andando sobre as águas. Talvez você já me pergunta, agora sim eu vou descobrir como ser próspero na minha vida. Ele vai ensinar a flutuar na água? Calma, ainda não. Mas a verdade é que quando a gente olha na história de andar sobre as águas, o contexto é que uma tempestade aconteceu. A gente conhece poucos relatos de coisas inacreditáveis como andar sobre as águas que aconteceram. Mas tempestades a gente vê todo o tempo. E algumas delas que a gente vai conversar. Mas para a gente começar conversando, eu queria te fazer uma pergunta. Pode passar o slide? A primeira pergunta que eu queria fazer para você é quem aqui... Pode voltar? Quem aqui sabe andar de bicicleta? Levante a sua mão. Ou já aprendeu um dia a andar de bicicleta? Gente, vocês são privilegiados. Sim, parabéns. Quem aqui aprendeu a andar de bicicleta na primeira vez que andou? Andou e já parecia que já sabia. Gente, inacreditável. Salve de palmas para as pessoas. Incrível, incrível. Quem aqui foi ensinado por alguém a andar de bicicleta? Levanta a mão. Essa é a grande maioria. Eis a verdade. Deixa eu contar um pouco da minha história. Meu pai ele comprou uma bicicleta para mim. Ele comprou uma bicicleta amarela, bonitinha, só que ele comprou no Paraguai. Então ela não funcionou por muito tempo, mas pelo tempo que durou foi muito boa. E eu lembro que a minha avó tinha um sítio. Naquele sítio foi aonde cada um dos netos da minha avó foram aprender a andar de bicicleta. E eu, como cada um deles, também aprendi a andar de bicicleta. Eu fui na minha bicicleta amarela e, obviamente, tinha as rodinhas de apoio atrás. Quando a gente andava na bicicleta com as rodinhas de apoio atrás, era incrível. Porque eu sabia que meu pai estava perto, eu subia na bicicleta, começava a andar e é como se eu fosse magistralmente incrível, porque eu estava totalmente equilibrado. Eu não ficava pensando nas rodinhas auxiliares, mas eu sabia que meu pai estava perto e que eu não ia cair ali, estava tranquilo. Aí então chega o momento onde você tem que tirar as rodinhas de trás. E esse é o momento que toda criança, pré-adolescente e adolescente se apavora, porque o equilíbrio é seu. E agora você tem que equilibrar, e com impulso. Eu estava vendo na internet, tem um manual de como você andar de bicicleta. O primeiro é, suba na bicicleta, dê impulso, pedale, não caia e tudo mais. Tem várias dicas muito boas. Mas a verdade é que quando você consegue andar de bicicleta pela primeira vez, é incrível. Porque você não conseguia fazer isso antes e agora consegue. Mas eu lembro que o meu pai estava perto. E eu não estava sozinho. E eu sabia que qualquer coisa, se eu começasse a cambalear, ele ia me segurar. E eu estava tranquilo. Até que chegou o tempo, onde eu comecei a andar sozinho de bicicleta. E andando sozinho, meu pai não estava mais perto. Mas eu sabia que se eu caísse, eu gritasse, eles iam me ajudar. Eles iam estar ali por perto. A verdade é que... Pode passar o slide? Existe uma frase do C.S. Lewis, ele escreveu o livro Crônicas de Nárnia e vários outros livros também, e ele diz assim: dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Nós somos pessoas comuns, coisas simples, mas as dificuldades, o andar de bicicleta, primeiro com a rodinha auxiliar, depois sem a rodinha, depois sem a supervisão e continuando a fazer isso, é uma dificuldade. Mas te prepara para fazer coisas que você não conseguia fazer antes. A verdade é que a vida cristã é uma constante maturação, maturidade da pessoa, de uma pessoa comum, aonde essa pessoa vai passando por dilemas, por dificuldades, mas essas coisas, essas circunstâncias vão te preparando e me preparando para lidar com coisas extraordinárias que a gente ainda nem sabe quais são, mas que provavelmente algumas delas você já viveu. Quando você olha para trás na sua vida, você que é casado, talvez imaginou que nunca ia conseguir encontrar uma pessoa para a sua vida. Talvez hoje você com filhos tinha um sonho assim e não sabia que ia poder ter isso. Talvez você num trabalho, no envolvimento profissional, esperava, ansiava um dia com muitas lágrimas passar no vestibular e hoje você se dedica ao trabalho que você tem. As dificuldades nos preparam para coisas incríveis. E a verdade é que existe um Deus por trás de cada dificuldade, nos moldando e nos preparando para as coisas que Ele quer nos tornar. Por isso, hoje o nosso tema não é sobre andar de bicicleta, mas fique com essa história no canto da mente.
porque essa maturidade, ela vai acompanhar um pouco dessa história. Se você tem a sua Bíblia, eu queria te convidar a abrir em Mateus capítulo 14. Pode passar o slide. A gente vai ler esse texto hoje, que é, como já perceberam, um texto onde Jesus anda sobre as águas. Antes da gente começar a ler, deixa eu falar um pouco do contexto do que acontece. Esse capítulo ele começa falando que João Batista, que era um homem que foi enviado por Deus para abrir o caminho, ou seja, para falar sobre Jesus, que Jesus um dia viria, que ele seria o Salvador. Esse João Batista, ele criticou o rei Herodes, porque Herodes estava num relacionamento ruim, um relacionamento adúltero. E nesse momento, João Batista é preso. Então, a esposa de Herodes, ela pede a cabeça de João Batista e João Batista é morto. Nesse meio tempo, os discípulos de João Batista enterram o seu corpo. Eles contam essa história para Jesus e Jesus sai para o deserto, porque ele sabia que, como estavam perseguindo João Batista, iam perseguir ele também. Jesus vai para o deserto, mas Jesus era muito popular naquela época. Todas as pessoas que viam os ensinamentos, viam as coisas que ele falava, elas seguiam e corriam atrás dele, estavam muito animadas. Então Jesus vai até o deserto e uma multidão de 10 ou 15 mil pessoas vai atrás. Imagine uma caravana de 15 mil pessoas indo para o deserto. Com certeza deve ter chamado a atenção das pessoas, né? E no meio disso, Jesus está falando por um dia inteiro. Chega a tardezinha e os discípulos dizem: a gente está com fome, Jesus. O que o Senhor vai fazer? E Jesus disse: o que nós temos? Nós temos 5 pães e 2 peixinhos de uma mãe preocupada que deu para o seu filho, e ele pelo menos tinha o seu lanchinho da tarde. O resto tudo não tem nada. E Jesus diz: façam então colunas de pessoas e vocês vão distribuindo. A gente vai orar abençoando essa comida e vocês vão distribuindo. E 5.000 homens são alimentados naquela tarde, sem contar as mulheres e as crianças. Então provavelmente passava de 15, 20 mil pessoas naquele dia. Foram recolhidos 12 cestos de alimentos cheios. O que eram 5 pães e 2 peixinhos, uma coisa tão pequena, se tornou uma coisa gigante, porque tinha um Deus ali presente. Jesus estava ali fazendo esse milagre. Depois disso, então, as pessoas ficam maravilhadas e ficam pensando: a gente tem comida para o resto da vida, porque se esse cara consegue fazer com 5 pães e 2 peixinhos, o que ele não faz com a nossa lavoura? E eles querem colocar Jesus como rei. Então, mais uma vez, Jesus se afasta, porque Jesus não queria ser um rei no lugar de Herodes. Não era um rei no trono de Israel que ele queria ocupar, mas era um rei no coração de cada uma das pessoas que ele queria ser. E naquele momento, ele sai para um monte para orar. E a nossa história então começa no versículo 22, diz assim: logo em seguida Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Ou seja, o que acontece é que Jesus sobe para um monte para orar, e ele diz e insiste para os seus discípulos, ele dá uma ordem e diz: discípulos, vão para o outro lado, para Cafarnaum, aonde vocês vão continuar então a nossa caminhada. Eu encontro lá vocês, eu vou me despedir das pessoas aqui. E os discípulos entram no barco, porque quem deu a ordem foi Jesus. Jesus deu a ordem. Jesus quem disse: vocês vão para o outro lado. Jesus não disse: vocês vão, talvez vocês morram no meio, mas fica tranquilo, vocês encontram um Deus na eternidade, tá? Um dia. Ele diz: vocês vão daqui para o outro lado. Ele diz com muita clareza. E a verdade é que esses discípulos acabaram de presenciar um milagre incrível, de multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos em milhares e milhares de pães e peixes. E a verdade é que o significado de milagre, segundo o Google ou qualquer dicionário que você vê, ele é mais ou menos assim: um ato ou um acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. Ou seja, é aquele fenômeno que você não consegue explicar naturalmente. É uma pessoa que estava doente, estava desenganada, e ela simplesmente volta a ter saúde e você não consegue explicar. Isso se chama milagre. É um fenômeno que a natureza, que as coisas naturais, que a ciência não consegue explicar puramente. É um agir de Deus profundo.
Não existe nada natural, nenhuma química, nem nada que você possa transformar 5 pães e 2 peixes em milhares e milhares e milhares. Só um milagre. E aqueles discípulos acabaram de ver um grande milagre. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é sobre memória. Tenha uma memória de elefante. Os cientistas e estudiosos, biólogos, dizem que os elefantes, eles têm um poder de absorção de memória absurdo, porque eles andam milhares e milhares de quilômetros e eles conseguem retornar e lembrar onde tinha as fontes de água depois para sua sobrevivência. Ou seja, eles lembram o caminho que têm. Eles lembram todos os caminhos que passaram. E isso é incrível. Muitas vezes a gente se esquece do que a gente passou com Deus. Muitas vezes a gente se esquece dos milagres que Ele fez na nossa vida. E diante de novas dificuldades, a gente fala: Deus, o Senhor nunca me ajuda. Eu sempre tenho que lidar com as coisas sozinho. O que eu vou fazer agora? Eu não faço ideia do que fazer. Eu estou perdido. Nesse momento é onde você precisa trazer à sua memória as coisas que te trazem esperança. Você precisa trazer para a sua memória coisas reais. Você precisa lembrar dos trajetos feitos e onde Deus foi cuidando de cada detalhe. Deixa eu trazer um exemplo para vocês da minha vida. Não sei se eu já contei essa história, mas em 2011 eu estava terminando a minha faculdade. Depois da faculdade, alguns anos eu já estava orando sobre ir para o seminário, me dedicar para o ministério de uma forma mais clara. E eu lembro que naquele ano eu estava ajudando no Palavra da Vida Sul. Palavra da Vida Sul é um local de retiros cristãos. E a gente estava naquela colônia de férias no verão, estava ajudando lá. E o último dia que eu ia estar ajudando, depois eu já ia ter que voltar para o trabalho, eu lembro que eu fui fazer meu devocional. Eu lembro que eu sentei na grama, de frente para a quadra, e eu comecei a orar e disse: Deus, eu sei que o Senhor não precisa fazer nenhum fenômeno, nem um raio cair na minha frente, nem nada para o Senhor me disser que é algo que o Senhor quer de mim, que eu comece a estudar teologia, que eu me prepare para o pastorado. Mas ia ser tão bom, Deus, se o Senhor só mostrasse uma cartinha assim, manda uma cartinha, alguma coisa. E eu lembro que eu estava lendo a Bíblia, deixei a Bíblia de lado, e naquele tempo comecei a orar e a Bíblia começou a folhear. Eu nunca acreditei muito em histórias que aconteceram fenomenais, incríveis, sobrenaturais, até que aconteceu comigo. A Bíblia foi folheando, eu olhei e o texto que estava ali era Filipenses 2,16. Retendo firmemente a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me orgulhe de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Às vezes quando Deus fala com a gente tem que decorar os versículos, né? É bom. O contexto é que Paulo queria trazer à memória para aqueles filipenses a palavra de Deus de uma forma tão clara, que eles retessem a palavra de Deus, para que Paulo chegasse no final da vida e soubesse que a vida dele não foi em vão. E naquele momento, eu comecei a perceber que Deus estava falando comigo. O texto começou a folhear as folhas com o vento, e chegou em Filipenses 3,20, que fala que a nossa cidadania está nos céus. E o que eu lembro é que quando eu sentava na minha mesa na empresa, eu começava a atrapalhar, eu ficava pensando sempre, eu queria estar envolvido com pessoas, eu queria estar envolvido no ministério, eu queria estar lá. E Deus começou a falar com isso no meu coração. Eu voltei para casa, eu comecei a entender que as portas começaram a se abrir para eu ir para o seminário. As finanças foram resolvidas, pessoas me abençoando para ir, e eu consegui ir. Quando eu cheguei na capela do seminário, foi o primeiro culto, todos os professores levantaram, os missionários, quando pediram, e o texto que tinha nas costas deles era Filipenses 2,16, porque é o texto do Palavra da Vida. Obviamente Deus não me direcionou exatamente para o Palavra da Vida com o texto, foi uma escolha minha. Mas naquele dia eu comecei a perceber que Deus pode operar milagres. Porque em 2009 eu tinha o sonho de estudar teologia e de ir para um seminário. Em 2012, 3 anos depois, eu estava ali, vendo Deus agindo diretamente na minha vida. Essa é a minha vida. Esse foi um milagre. Porque eu não consigo explicar como uma folha da Bíblia cai exatamente no texto em que um dia eu vou rever esse texto exatamente no lugar onde eu estava orando para estar. Mas eu sei que Deus faz milagres na minha e na sua vida. Tenha uma memória boa, uma memória de elefante. Lembre do que Deus está fazendo na sua vida, porque vai ser importante. Anote, escreva, coloque em algum lugar as coisas que Deus fez na sua vida. Você precisa lembrar disso.
O texto então continua e diz assim, versículo 23 e 24. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Esse é o momento onde você precisa trazer à memória as coisas que trazem esperança, porque uma tempestade começa, um vento muito forte. E é verdade que quando a gente olha na Bíblia, em Mateus 8, alguns capítulos antes, um tempo atrás, eles tinham passado, esses discípulos, por uma grande tempestade. A diferença é que Jesus estava no barco. Estava dormindo lá embaixo, mas eles sabiam que eles podiam acordar Jesus e dizer: Jesus, nos ajuda, e Jesus acalma a tempestade. Eles precisavam lembrar do que Deus já tinha feito, para saber como lidar nas próximas ocasiões. E nesse momento a onda começa a subir e eles, acredito que eles ficaram lembrando, falando: de novo não, mas tem um problema, agora Jesus não está no barco, Jesus está longe, Ele está distante, e eles estão sozinhos no meio do barco. A verdade é que Jesus não nos promete uma vida fácil. João 16:33 fala que no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é o próprio Jesus que diz. E quando a gente se torna cristão, e quando a gente fala para as outras pessoas, às vezes a gente tem esse engano, e a gente compartilha sobre isso: minha vida nunca mais teve dificuldades, nunca mais teve problemas. Cuidado, não dê uma falsa esperança e uma falsa propaganda. Nós temos dilemas, nós temos dificuldades. Quem aqui em 2019, no mínimo, passou por uma dificuldade? Levanta sua mão. Você é normal, porque nós passamos por dificuldades. A diferença é como você encara elas. Quando você tem esperança num Deus vivo, todas as maiores dificuldades se tornam mais tranquilas, porque você crê num Deus que pode cuidar de toda a situação. E nesse momento, Jesus queria ensinar alguma coisa para esses discípulos. A verdade é que às vezes a gente só se rende para o que Jesus quer nos ensinar, o que Deus quer nos ensinar, quando a gente está num barco no meio do nada e a gente não tem mais esperança sozinho. É quando a gente não consegue mais remar contra a maré e a gente gastou as nossas forças e diz: eu não consigo mais, Deus me ajuda. Deveria ser a nossa primeira alternativa, mas às vezes é a última. Mas nesse momento, Jesus queria ensinar para aqueles discípulos algumas coisas profundas. E Jesus usa a própria natureza para ensinar para eles. Porque uma tempestade começa, um vento muito forte. E a verdade é que todas essas dificuldades vêm para que Deus possa ensinar alguma coisa na nossa vida. Talvez as coisas que você passou no ano passado, você ainda não sabe o que Deus está ensinando. Você ainda não sabe o que Deus está te preparando, para o que Ele está te preparando. Mas saiba que Ele tem propósitos. Um dia, talvez na eternidade, você vai entender. E no meio de tudo isso, eu queria contar uma outra história. Quando eu era adolescente, aqui na igreja a gente tinha uma programação de adolescentes, mas aonde por um período anterior, na minha pré-adolescência até a adolescência, eu sempre sentia que os líderes que estavam aqui, eles não estavam promovendo muita intimidade entre os adolescentes, e tudo parecia muito superficial. Valorizava mais aquela coisa incrível de levanta, chora, se emociona, mas era um coração duro. E eu lembro que algumas coisas mudaram da liderança. A liderança foi orando e percebeu, da igreja, e percebeu que precisava mudar a liderança dos adolescentes. E com isso, muitos e muitos adolescentes daquela época saíram. Hoje eu conto nos dedos quantos adolescentes da minha época, de pré-adolescente à adolescência, ainda estão aqui na igreja, porque vários e vários saíram. E naquele processo eu sempre ficava com isso no meu coração, dizendo: eu preciso guardar todas as coisas que estão no meu coração, porque eu posso ser superficial, eu só ter as respostas certas. A vida cristã não é isso? Você chega num grupo pequeno e você diz a resposta certa, diz: tenho discutido com meus pais, ou tenho discutido com meu cônjuge, as coisas não estão tão bem, mas vão melhorar. Orem por mim, eu oro por vocês e tudo bem. E a gente às vezes vive uma vida espiritual tão mecânica que ela não é real. Eu vivia assim na minha adolescência, até que eu comecei a descobrir e fui ensinado sobre o discipulado, e que eu podia abrir o meu coração para outras pessoas que não só a minha família, e que essas pessoas iam orar por mim, e não iam me condenar por quem eu era, mas iam apresentar a própria vida delas também. E aquilo começou a mexer comigo. E hoje o que eu percebo é que a coisa que eu mais amo fazer no ministério, de longe,
é sentar com uma pessoa, tomar um café, um almoço, e a gente conversar sobre a vida. E ver que a pessoa está conversando sobre o íntimo do coração dela. E eu posso abrir meu coração também com ela. E que no nome de Jesus, todos os nossos pecados estão lavados. E a gente pode ter liberdade de ser profundos. Esse é o ponto que eu tento promover para os jovens há 5 anos. Sejam profundos nos seus relacionamentos, não superficiais. É sobre isso que eu quero promover aqui cada vez mais na igreja. Que você tenha pessoas de confiança, que você possa abrir o seu coração. E você não tenha uma vida cristã superficial. Seja profundo. Mas a verdade é que se eu não tivesse talvez experimentado o contrário, no início da minha juventude, me sentindo sozinho às vezes, provavelmente hoje eu não estaria preparado e não teria essa vocação para servir as pessoas. Tem uma série que eu tenho visto junto com a Sofia que chama This Is Us, Somos Nós. No primeiro episódio dessa série ele diz, o médico diz para o casal, que são os protagonistas da série, às vezes a vida nos dá limões azedos e a gente precisa tornar eles em uma coisa mais parecida com uma limonada possível. Eu fico pensando na perspectiva cristã como Deus nos permite às vezes uns limões azedos, coisas que a gente não sabe o que fazer, mas saiba que Deus sabe tornar as coisas mais azedas e amargas da vida no que mais se parece com uma limonada, em histórias bonitas. Saiba que as suas histórias bonitas são fruto de dificuldades do passado, certamente, porque Deus te amadurece através dos percalços do caminho. E era isso que os discípulos precisavam entender. Eles precisavam ter uma perspectiva diferente, porque eles estavam passando por uma tempestade de novo. E naquele momento a certeza era, a gente já passou por tempestade, a gente está passando de novo e a gente vai passar ainda, porque nós somos pescadores de homens. A gente anda pelos barcos e pelos rios, pelos lagos, pelos mares. A gente vai passar por tempestades. A forma que a gente encara as tempestades é que pode mudar. E essa era a perspectiva diferente que Jesus queria colocar no coração deles. O texto então continua e diz a partir do versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. E disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Tem 2 diferentes tempestades na nossa vida. E a gente consegue fazer uma comparação aqui entre essa tempestade que os discípulos passam e a que Jonas passou. Jonas foi um homem chamado por Deus, e a gente conhece ele pelo seu livro chamado Jonas na Bíblia, que foi chamado para falar para um povo que não queria saber sobre Deus, sobre o arrependimento. E ele disse, eu não quero ir para lá, eu vou para o outro lado. Ele entra num navio, e nesse navio começa uma tempestade tão grande, que as pessoas têm que jogar Jonas do barco, porque Jonas era o causador daquela tempestade, porque ele estava desobedecendo a Deus. Mas com o caso dos discípulos era diferente, porque quem mandou eles irem no barco foi o próprio Jesus. Percebe que tempestades acontecem dos 2 lados, mas é diferente você se colocar em tempestades ou Deus te colocar nas tempestades. Quando você se colocar em tempestades, em situações ruins, saiba que Deus pode ser misericordioso contigo e Ele vai estar ao teu lado para você sair delas. Mas quando Deus te coloca nas tempestades, certamente Ele tem algo para ensinar para o teu coração. Porque a verdade é que loucura não é entrar em uma tempestade, mas estar nela sem Jesus. Loucura não é estar passando por um momento difícil, se Deus te colocar lá, mas é estar num momento difícil sem Jesus. Isso é loucura. É você ter a esperança na sua mão e você querer caminhar sozinho. Jesus, Ele tinha propriedade para dizer para aqueles discípulos, não tenham medo, confiem em mim, porque sou eu quem mandou você estar nesse barco. Eu sou Jesus e estou aqui, porque quando vocês precisam, no momento necessário, eu vou aparecer. E eu estou aqui. Vocês não precisam ter medo. Eu fico lembrando de uma outra história. Quando eu fui para o seminário, o meu colega de quarto, o Timóteo Santana,
Ele morava naquele condomínio porque era filho de um dos professores. E ele costumava andar de bicicleta no condomínio em todos os lados há 20 anos. Então ele sabia todos os caminhos e todos os trajetos. Então ele me convidou um dia para andar de bicicleta. Eu peguei uma bicicleta emprestada e ele subiu até a cerca aonde era a entrada do condomínio, e lá tinha uma descida. Mas era uma trilha em que o tamanho para você andar com a roda da bicicleta era assim. Do lado era um buraco, do outro também, tinha a cerca desse lado e o mato do outro cheio de galhos. E ele falou: Sami, não tenha medo, vamos lá que é facinho. E ele já tinha descido umas 30 vezes. Ele foi numa velocidade, eu fui atrás e disse: eu vou então. Fechei os olhos um pouquinho, dei aquela orada rápida e eu fui. Comecei rápido, de repente deu um buraco que eu não vi, e eu comecei a voar no meio daquele mato e caí de um lado pelo outro, me quebrei inteiro e acabei com a bicicleta do meu amigo. A gente voltou e eu fiquei pensando, eu confiei no cara, que ele não tinha propriedade para me dizer não tem medo, porque eu nunca fiz uma trilha com bicicleta. Ele não conhece como é que eu ando com bicicleta, ele nunca me viu andar de bicicleta. Ele não tem propriedade para me dizer que eu não preciso ter medo. Eu precisava ter medo, porque eu me quebrei inteiro. Eu não sabia andar naquela trilha. E isso me faz lembrar na minha infância, quando meu pai dizia: não tenha medo, tu vai aprender a andar de bicicleta. Porque ele tinha propriedade para me dizer, porque ele sabia como eu estava aprendendo. Ele me viu cada um dos dias cair, cada um dos dias levantar. Ele sabia as horas que era mais difícil para mim. Ele tinha propriedade para dizer: tu sabe ou não sabe andar? Aqui tu pode andar, não tenha medo. E a verdade é que às vezes a gente escuta pessoas e escuta circunstâncias e vai atrás de coisas que não tem propriedade para nos dizer não tenha medo. E a gente vai numa loucura, porque a gente vai lá sem Deus, a gente vai lá sem Jesus. E a gente faz coisas loucas, onde a gente se machuca muito. Agora Jesus tem propriedade para dizer não tenha medo. Talvez agora você está passando por um momento muito difícil na sua vida. E o que Jesus está te dizendo é não tenha medo. Porque eu tenho a propriedade para dizer isso. Porque eu sei o que é passar pelos piores dos vales da vida. Eu sei o que é ser rejeitado. Eu sei o que é passar por doença. Eu sei o que é passar pela morte. Eu sei o que é carregar o pecado de toda a humanidade. Eu sei o que você está passando, porque eu já senti isso no meu corpo. Eu senti isso nas minhas veias. Exatamente o que você está passando no seu sofrimento. Eu sei. Não tenha medo, porque eu vou estar contigo. No momento necessário, eu vou aparecer fora do barco. Fica tranquilo. Eu vou estar com você. E essa é a terceira ideia. Não lute sozinho, porque no tempo necessário, Jesus vai aparecer. A condução. Você pode tentar entrar num barco sozinho e naufragar e se sentir tão mal. Mas se você entra no barco com Jesus, mesmo com tempestades e com dificuldades, Ele vai te guiar, Ele vai te conduzir. O texto então, ele caminha para o fim. Do versículo 28 ao 33 diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Quando as circunstâncias se tornam maiores do que Jesus que caminha conosco, a gente começa a afundar. Todas as vezes onde as circunstâncias e o vento e as coisas que a gente está vendo ao nosso redor se tornam maiores do que o Deus Todo-Poderoso que pode transformar a nossa situação, a gente começa a naufragar. E a gente precisa de pessoas que nos ajudem, a gente precisa do próprio Deus que nos ajude a lembrar que Ele é suficiente para todas as situações onde eu estou vivendo. Porque eu não sei o que vai acontecer pela frente, mas eu sei que eu não estou sozinho. Quando as circunstâncias se tornam maiores, tudo é mais difícil. E a verdade é que Deus não se cansa dos nossos recomeços. 2020 está apenas começando. É uma sequência do que Deus está fazendo na nossa vida. Mas é um novo ano.
aonde Deus mais uma vez não se cansa dos nossos recomeços. A Bíblia fala que as suas misericórdias se renovam a cada manhã e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Deus é misericordioso com a gente, Deus nos ama. E por causa disso a gente pode caminhar com Ele, porque Ele não se cansa de começar de novo com a gente. Ele é paciente, Ele é amoroso. Ele está ao nosso lado em cada um dos detalhes e cada uma das dificuldades, mesmo que afunde 1 ou 1000 vezes. Ele está ali para estender a mão. Em qualquer lugar onde Jesus estiver, até a maior tempestade pode se tornar uma calmaria. E como é incrível ver algumas histórias de pessoas que viam grandes tempestades como calmarias. Eu lembro de um professor de seminário, Carlos Oswaldo, por muito tempo foi o reitor, depois o chanceler do seminário bíblico Palavra da Vida, e ele era um excelente professor, conhecido no mundo inteiro. E teve um dia que na capela, ele chegou na frente dos alunos, eu estava naquela capela, ele trouxe uma mensagem e no final ele informou que ele estava com câncer, mas que ele confiava que Deus ia estar cuidando das circunstâncias, do jeito que Deus queria. Aquilo foi uma lição para cada um dos alunos que estavam. Porque quando você está com câncer, você não prega facilmente, você não faz uma mensagem com facilidade, fala ela na frente das pessoas, você tem um preparo, um cuidado, você se lamenta. E Carlos Oswaldo estava louvando a Deus pelo que ele sabia que Deus poderia fazer. No hospital, ele apresentou Cristo para várias pessoas, pacientes que estavam ali com ele no mesmo quarto. E quando a sua vida foi findando, ele tinha a mesma esperança de que Deus sabia o que estava fazendo. Ele chegou a recuperar um pouco do câncer, mas depois piorou e ele acabou falecendo. Mas a esperança dele estava num Deus vivo. E a forma que ele via as coisas eram completamente diferentes, porque as circunstâncias não eram maiores do que o Deus que ele conhecia. A minha pergunta para você é: qual o tamanho das circunstâncias em comparação com o Deus vivo que a gente conhece? Porque quando as circunstâncias se tornarem maiores, você vai afundar, e você vai estar mal, você vai ter dificuldades. Mas quando o Deus vivo, que a gente crê, for maior do que qualquer outras coisas, você consegue andar sobre as águas. Não porque é a sua força, não porque você é bom, mas porque Jesus está contigo. É Ele que te sustenta em estar bem no meio das tempestades. É Ele que vai te sustentar em cada um dos momentos, em cada um dos detalhes. E para terminar a minha história da bicicleta, quando eu era criança, meu pai me ensinou a andar de bicicleta. E aquilo foram uma das coisas que me deram confiança nele. Nesse ano, quando no dia 7 de março a Elisa nasceu, a Sofia teve uma pressão alta, teve que fazer cesárea, eu estava apavorado naquele dia. E toda aquela emoção de um novo pai e ver o bebê nascendo, eu estava apavorado, não conseguia nem chorar, nem sorrir, eu só estava assustado. A Elisa não respirou sozinha rapidinho, teve que fazer aquela massagem cardíaca e algumas outras coisas, e eu estava assustado naquele dia. Mas quando eu peguei ela nos braços, então a gente foi para a incubadora, para o local ali diferente, onde tinha um vidro para frente, eu vi os meus pais na frente. E naquela hora eu chorei. Porque naquele momento eu estava me sentindo tranquilo. Porque as mesmas pessoas que me mostraram a confiança, elas estavam na minha frente naquele momento. E eu estava tranquilo. Esse ano de 2019 foi um ano muito difícil para mim. Um ano onde muitas vezes eu sentia que o ministério era uma tempestade muito maior do que eu podia lidar. E eu sabia que Jesus estava comigo. Mas como foi especial, eu sabia que meu pai também estava. E eu queria publicamente agradecer a Deus pela vida do meu pai, que durante esse ano, em cada um dos momentos onde eu me sentia sozinho na igreja, ele estava na sala do lado para me ajudar. Eu sabia que eu não estava sozinho. Eu tinha uma mãe que orava por mim, uma irmã que orava por mim, tinha um pai que estava comigo. Eu tinha amigos, tinha pessoas perto.
E eu sei que a gente poderia começar essa mensagem do ano com tantas coisas felizes e alegres. Mas para mim não tem maior alegria que saber que eu não preciso ter medo, porque tem um Deus vivo, cuidando de cada detalhe. Ele vai cuidar na sua vida, como tem cuidado na minha vida. Ele está no meio de nós, nos preparando para coisas extraordinárias, que a gente ainda não sabe quais são. Mas Deus sabe tornar em dificuldades coisas incríveis, pessoas comuns, para lidar com situações extraordinárias, porque Ele é um Deus vivo. E é isso que Jesus queria mostrar. Porque para a gente terminar, há um tempo atrás, Jesus estava no barco com os discípulos. Eles passaram por uma tempestade. E na tempestade, Jesus parou o vento. E naquele momento eles confiaram que Jesus era o Deus Todo-Poderoso, era o Filho de Deus. Chega a essa situação, onde em Mateus 14, mais uma vez eles passam por uma tempestade, mas Jesus não estava no barco, mas Jesus chega no momento necessário para cuidar deles. E a verdade é que tudo isso era um preparo, porque pouco tempo depois Jesus, ele entrega a sua vida. Ele volta e ele vai para os céus. Então vem mais tempestades, as tempestades das perseguições, onde cada um dos discípulos foi tentado a própria vida, e cada um deles entregaram a sua vida por causa de Jesus, com amor, com fôlego, porque eles sabiam lidar com as tempestades, porque aquele Jesus ensinou a lidar com tempestades. Eu não consigo prometer na sua vida que tudo vai estar bem, que você não vai passar por dificuldades. A promessa que eu faço é que você vai passar por dificuldades, mas creia no Deus vivo, porque Ele vai te ensinar a passar por elas de uma maneira diferente. Em cada uma delas você vai estar mais maduro, em cada uma delas você vai ser mais sábio, em cada uma delas você vai estar mais preparado para as coisas extraordinárias que um dia Ele possa fazer. Os discípulos não são lembrados por terem passado nas tempestades. Pedro não é lembrado por ter afundado na água. Pedro é lembrado por ser um dos pais da igreja. E os discípulos por serem mártires, por terem entregue a vida deles para Jesus, para o ministério, porque eles estavam preparados de uma maneira diferente. Porque cada uma das tempestades preparou eles para quem eles seriam um dia. Por isso, confie que Deus, através das pequenas tempestades da vida, está te preparando para coisas diferentes, das quais você ainda não está preparado, mas um dia você vai estar. Comece esse ano junto com Jesus, crendo que você não precisa ter medo, não porque eu estou com vocês, mas porque o próprio Cristo está com cada um de nós, porque Deus é vivo e Ele age no nosso coração, e Ele vai nos fazer passar das maiores dificuldades à bonança. Ele vai estar em todos os momentos, em todas as circunstâncias conosco. E no meio disso, loucura não é entrar numa tempestade, mas estar nela, sem Jesus. Enfrente as tempestades junto com Jesus, porque Ele vai te preparar para cada um desses detalhes.